vida e absorver essas reflexões a fim de que possamos passar pelos nossos desafios com a tranquilidade que o Pai nos pede. Que nós tenhamos uma noite de tranquilidade, de harmonia, de equilíbrio e que os mentores do marketing possam passar para todos nós o melhor do seu estudo. Graças a Deus. Okay. Tá bom. Boa noite. Tá baixinho, tá bom? Eu tenho que levar, eu falo baixo, porque tá muito alto. Eu vou tentar falar mais baixo um pouquinho, então. Ou então depois você tira um pouquinho da minha voz, porque eu acabo... Na semana passada eu fiz uma palestra lá na casa que eu frequento, e eu dei um boa noite que quase que eu espantei os espíritos puros, os espíritos obsessores, porque foi tão alto que até eu tomei um susto. Então, eu tento medir aqui à medida que a gente vá equacionando a voz, tá? Mas eu vou repetir o boa noite, porque o de vocês foi muito mais baixo do que o meu. Foi muito fraquinho esse boa noite. Nem parece que vocês vieram no calor e entraram aqui nesse mundo ditoso, né? A gente vai falar de mundo de provas e expiações, que está ali da porta para fora, naquele calor absurdo de 48 graus na sombra. E aí a gente vai repetir esse boa noite um pouco mais caloroso aqui dentro, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Ah, melhorou bastante, né? E hoje a gente vai falar exatamente sobre esse tema. Eu vou deixar isso aqui na minha frente para não dar trabalho para a amiguinha ali de filmar a gente. E aí eu tento parar um pouquinho no lugar, porque eu sou meio agitado. Não por acaso eu vivo no mundo de provas e expiações, né? Senão seria sereno, tranquilo, viveria num mundo feliz. Mas ainda falta muito para a gente. E aí eu queria dividir com vocês hoje sobre esse tema, que ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E aí não deram um item específico, mas a gente vai discorrer dentro do capítulo 3, né? O título do capítulo é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E aí foi proposto para a gente que conversasse um pouco sobre como viver num mundo de provas e expiações. Foi perguntado aqui, mas como entrou depois, algumas pessoas entraram aqui, eu gostaria de saber se tem alguém de primeira vez hoje. Não? Ok. E aí eu vou fazer 5 perguntinhas para vocês. Vocês topam responder? Pode só levantar a mão. Topam? Não? Chato, né? Esse cara é chato. Meu Deus. Topam responder? Ah, beleza. Por que eu estou falando se vocês topam ou não responder? Para a gente ter uma noção de como a gente vai permear esse tema. Porque é um tema que a gente pode aprofundar muito ou a gente pode jogar de uma forma mais superficial. Mas eu preciso entender com vocês até onde a gente pode chegar. Porque esse tema ele pode começar no Livro dos Espíritos, ou melhor, no que é Espiritismo, e terminar em obras póstumas, ou a gente pode se pautar só no Evangelho segundo o Espiritismo. Dá para a gente fazer uma grande viagem nesse tema. Então eu vou começar com as perguntas. Chegaram mais companheiros, não fiquem envergonhados. O foco hoje sou eu, por enquanto. Vocês chegaram de primeira vez? Não? Que bom, ninguém de primeira vez, né? Então isso já é um bom começo. Porque assim como os espíritos criados simples e ignorantes que somos foram colocados no mundo primitivos, nós hoje, a partir do conhecimento e a partir daquilo que nós já adquirimos de experiências da nossa vivência nessas existências que temos por várias e várias encarnações, nós hoje habitamos um mundo diferente, um mundo de provas e expiações. E aí vamos lá, primeira pergunta. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Já pegou, já teve contato? Bom, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Agora que é a pergunta. Céu e Inferno. Bom. Gênese. Obras póstumas. Tá ótimo. Então tá, vamos lá. Vamos tentar começar a entender um pouquinho do que é, né, esse mundo de provas e expiações.
Para a gente entender o local que habitamos hoje, enquanto espíritos imperfeitos, precisamos entender quem somos nós. Porque se nós não nos entendermos, a gente não consegue entender aonde nós estamos hoje habitando. E se a gente não entender onde estamos habitando, a gente não vai conseguir entender a nossa destinação, onde a gente pretende chegar. Que Jesus resume lá 2000 anos atrás, dizendo que é um reino prometido, onde nós encontraremos uma felicidade que não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Palavras de Jesus. E aí, eu vindo para cá, pensando em várias coisas, eu sou de Irajá, do Rio de Janeiro, não é de fora. Eu conversei com a amiga, ela falou, Rio de Irajá? Sou de Irajá. E aí a gente leva um tempinho para chegar até aqui, e eu venho ouvindo palestras, venho meditando, venho pensando, a gente pega um trânsito que é proveniente do mundo de provas e expiações, óbvio. E aí eu ouvi uma historinha que eu queria dividir com vocês. Certa vez, vocês gostam de história? Sim, muito. Muito. Eu adoro, eu fico inventando histórias o tempo todo. Não mentiras, não, histórias mesmo para que gostam de ser contadas, que a gente gosta de contar. Mas essa não foi minha, não. Eu ouvi e eu vou adaptar um pouquinho a história para a nossa realidade. Certa vez, um viajante resolve sair de São Paulo, de carro, até o Ceará. Ele queria muito conhecer as praias, queria experimentar tudo aquilo que todo mundo fala, que ele via nas redes sociais, que ele via na internet e que ele ouvia falar que era muito bom. Então ele resolve sair de carro para chegar até o Ceará e curtir, um pouco uns dias no Nordeste. E ele sai de São Paulo, lentamente, subindo com seu carro, e no meio dessa viagem, que é muito longa, de muitas horas, ele passa por alguns trechos da estrada muito pedregosos, esburacados, outros trechos mais rápidos, e pessoas, outros carros passam por ali de uma forma muito mais rápida que eles, outros carros passam mais lentamente, e encontram em carros parados. Então, nessa caminhada que ele está fazendo, nessa viagem que ele está fazendo, ele encontra diversas situações, algumas semelhantes da dele, outras um pouquinho melhor, outras um pouquinho pior que a dele. Em determinado momento, ele chega num posto de combustível e vai abastecer o seu carro. E quando ele sai do carro, porque ele queria sair para esticar as pernas e dar uma refrescada naquela viagem, porque ele já estava há muito tempo dirigindo, ele ouve um uivo muito forte de um cachorro que uivava assim com uma dor, parecia que ele estava sentindo muita dor absurda. E aquilo vai incomodando, normalmente a gente se incomoda com aquilo. Por que aquele bicho está passando por aquilo? Por que ele está demonstrando, através daquele uivo, vamos chamar aqui, daquele choro, essa dor, E ele pergunta, depois de um tempo, ele pergunta ao frentista, fala, de quem é esse cachorro? Quem é o dono desse cachorro? E aí o frentista responde, olha, o dono desse cachorro é o dono do posto. E aí ele pergunta, por que então esse cachorro fica uivando, O que está acontecendo com ele? Aí o frentista responde, olha, esse cachorro está deitado em cima de um prego. E aí ele fica uivando dessa forma. E aí ele pergunta, bom, se ele está deitado em cima do prego e ele está sentindo, por que ele não levanta? Aí ele fala o seguinte, porque esse prego, ele dói tanto que ele uiva de dor, mas ele não dói tanto para que ele levante e siga em frente. Vocês captaram a mensagem? Ou ficou confuso? Vejo rostinhos e olhinhos buscando uma conclusão. Nós estamos aqui hoje, no mundo de provas e expiações. Iniciamos a nossa viagem lá atrás. Os espíritos nos dizem que iniciamos essa viagem no mundo primitivo. Espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E nesse momento, onde nós somos criados ainda simples e ignorantes, a gente passa por processo de aprendizado, de experiência, de vivência de situações que nos fazem reagir às situações que nos chegam. E naquela época, quais eram as nossas preocupações maiores? Alguém dá uma dica? Mundo primitivo, espírito simples e ignorante.
A nossa preocupação era comer e tem mais uma, e nos abrigar. Mais nada. E para isso a gente não tinha uma inteligência intelectual muito desenvolvida. Nós éramos dotados de instinto. Então a gente tinha um instinto de sobrevivência que fazia com que a gente corresse atrás de uma comida, de algo para comer, de se alimentar, de se nutrir, mas ao mesmo tempo que a gente conseguisse fugir do predador e se abrigar em algum lugar. Até aí tudo bem? Somos nós. Fomos criados assim e habitamos lá atrás. Há cerca de 2 milhões de anos, se não me engano, tem aqui uma colinha de uma data aproximada. Eu sou péssimo em decoreba, mas é mais ou menos isso. O aparecimento da vida há aproximadamente 2 bilhões de anos. E éramos nós, espíritos. Porque esse corpinho aqui, que habita a Terra, que nos é um instrumento para conseguirmos vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências, ele é apenas um corpo físico, ele é apenas um meio de transporte, ele é apenas aquele carro que precisa de combustível, porque realmente quem dirige esse corpo, quem toma as atitudes, quem pensa e quem age, somos nós, espíritos. Seres espirituais passando por uma vivência material. Só que em determinado momento, nós começamos a perder um pouco desse instinto e a lidar um pouco mais com a questão da inteligência, que já nos foi dada lá na criação, mas que ainda não tínhamos desenvolvido essa potencialidade. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz dentro lá do parágrafo, no item 4, ele fala assim, diferentes categorias dos mundos habitados. Como segue? Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e provas, onde domina o mal. Mundo de regeneração, nas quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o mal sobrepuja o mal. Onde o bem sobrepuja o mal. E mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E por que essa volta toda? Porque se a gente não entender que essa divisão de mundos, que tudo isso que a gente tem passado hoje nos faz uma diferença enorme em estarmos aqui, não adianta nada a gente estar dentro da doutrina. Se nós não entendermos mais uma vez quem somos, o que estamos, ou como estamos, onde estamos e para onde vamos, se a gente não começar a entender isso, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Só que a gente chegou num patamar que os espíritos, eles nos trouxeram que para que nós possamos nos adiantar de onde nós estamos hoje, falta-nos apenas uma pequena palavra. Alguém sabe dizer? Não? Amor? Amor ainda falta muito. Oi? Vontade? É quase isso. A gente falta vontade, segundo eles falam, mas também nos falta um pequeno, mínimo esforço. Lembram do cachorro deitado no prego? Ele tem vontade de levantar porque o prego incomoda, mas ele não tem o esforço de levantar porque o prego não incomoda muito e ele quer ficar deitado. Está cansado. E nós, espíritos que hoje vivemos num mundo de provas e expiações, estamos exaustos. Exaustos fisicamente, exaustos psicologicamente, porque a gente quer tudo para hoje, né? Não, para ontem, ou melhor, para antes de ontem, porque se não for no meu tempo e minha hora, não funciona. Então eu quero viver num mundo de provas e expiações como se estivesse vivendo num mundo perfeito, num mundo feliz, mas eu ainda trago os resquícios do mundo primitivo. Porque eu ainda ajo muitas vezes, ou melhor, muitas vezes eu reajo de forma instintiva. Muitas vezes eu não paro e penso. Alguém aqui assistiu Nosso Lar ou leu o livro Nosso Lar? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Lembram da água? Bota a água na boca, segura um pouquinho. Quantas vezes a gente faz isso?
Quantas vezes nós, ao invés de, reagirmos instintivamente, nós paramos, pensamos, refletimos e esperamos o melhor momento para conversar sobre. Essa é uma dica que a gente pode ter para viver no mundo de provas e expiações. Ter menos reações barulhentas. Porque está aqui, ó, na página de abertura, ele fala aqui, ó, é da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Repetindo, é da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. A gente consegue viver assim? Sem ruído e sem violência? Ah, Marcos, mas a gente vive num mundo de provas e expiações. O mal ainda sobrepuja o bem. Tem aqui uma outra falazinha muito bacana de alguém que vocês conhecem, que está lá no capítulo 7, versículo 19, foi trazido por Paulo, que fala: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se a gente pegar o livro dos Espíritos e recorrer lá ao que os Espíritos dizem lá no capítulo do bem e o mal, a gente vê que o bem, ele só é feito quando a gente tem uma atitude bondosa, mas deixar de fazer o bem no atual sistema que nós vivemos, nessa existência que nós estamos, com o conhecimento que nós temos, moral e intelectual, não fazer o bem já é o mal que eu faço. Porque eu perdi a oportunidade. E eu fiz o mal para o outro? Não, eu fiz mal para mim mesmo. E por isso que eu não consigo chegar nesse mundo de regeneração que a gente busca, né? Que acha que vai ser muito melhor. Lê do engano. Falta muito pra gente. Oi? Né? Não, e esse mundo de regeneração, ele não é um mundo bonzinho. Está dizendo aqui, ó. Eu vou ler mais uma vez. Mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças e repousam das fadigas das lutas. Quer dizer, a gente ainda vai expiar muita coisa no mundo de regeneração, mas a gente vai ter pelo menos, lembra que a gente conversou aqui do cansaço? A gente vai ter um descanso para esse cansaço. Mas primeiro eu preciso fazer diferente do que aquele cachorrinho fez. Eu preciso sair de cima do prego, da dor. Porque uma das coisas que acontece no mundo de provas e expiações é justamente nós só conseguirmos nos elevar, nós conseguimos alavancar a nossa caminhada espiritual se nós presenciarmos e vivenciarmos a dor. Que ruim, né? Que Deus ruim que fez isso com a gente, castigou. Deus castiga? Quantas vezes a gente já falou isso, né? Por conta de dogmas religiosos, e não é uma crítica a nenhuma outra doutrina religiosa, mas quantas vezes a gente traz arraigado em nós que Deus castiga. Isso está lá, na primeira revelação, em Moisés. Deus castigando, Deus punindo, um Deus que ficava satisfeito com a guerra. Que Deus é esse? E por que a gente fala que nós precisamos dessa vontade, desse esforço de virar a página? Porque hoje, com o Consolador prometido, com o que Kardec, o que os Espíritos trouxeram através dos estudos da codificação de Kardec para nós, faz com que nós entendamos que esse Deus que foi trazido por Moisés como um Deus punitivo, vingativo, que castigava, ele vai ser confirmado por Jesus não como um Deus que faz tudo isso, mas um Deus de amor. E a doutrina espírita, o Consolador prometido, ela mostra pra gente, ela traz pra gente um outro Deus, não só o Deus de amor, mas um Deus de que a gente precisa entender que é algo muito superior àquilo que a nossa parca inteligência consegue mensurar. O Consolador, ele vem tentar esmiuçar, a doutrina espírita vem tentar esmiuçar o que Jesus disse, porque foi há 2000 anos e até hoje nós não conseguimos entender. Mas ele sabia. Eu não vim para os sãos, eu vim para os aflitos. E que são os aflitos? Quem são os cansados? Somos nós.
Essa caminhada é longa. É uma caminhada de provas, é uma caminhada de expiações, é uma caminhada de resgate das nossas faltas pretéritas, e que é difícil, porque a gente tem que se deparar conosco, olhar frente a frente, não esse corpo físico, mas a gente se olhar interiormente e perceber quem nós somos. Graças a Deus e a Ele mesmo, hoje nós temos o véu, ou durante todo esse processo, nós tivemos o processo de véu do esquecimento através da reencarnação. Porque se a gente lembrasse o que fizemos, se nós lembrássemos o que fomos, talvez a caminhada fosse muito mais difícil. Então, como é que eu consigo viver nesse mundo de provas e expiações com tantos erros, com tantas imperfeições, com tantas falhas? Simples. Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: reconhecereis o verdadeiro espírita não por ele ser perfeito ou buscar a perfeição a todo custo, mas quando ele consegue lutar cotidianamente, diariamente, a cada segundo contra as suas más inclinações. É fácil? É fácil, né? Vocês calaram? Ó. Como diz a gira, melzinho na chupeta, né? Tão fácil. Domar as nossas más inclinações é tão fácil, né? A gente já consegue hoje perdoar. A gente consegue praticar a caridade moral na sua plena essência. Não conseguimos? Conseguimos? Fala que não, senão eu vou me sentir isolado aqui, por favor. É difícil, eu vou falar assim, cara, todo mundo consegue e eu não, eu preciso parar de falar e fazer mais. Porque a verdade é que quem está aqui na frente não está muito acima não, está abaixo de vocês. Porque se tem que estudar tanto, se tem que falar, se tem que tentar através da intuição vinda dos espíritos, né, que nos ajudam dentro desse estudo, se tem que fazer tudo isso é porque deve muito. Então tenham certeza, o débito é muito grande. E é isso que faz a gente tentar viver melhor ou viver de uma forma diferente nesse mundo de provas e expiações. Lembram lá daquela parte? Ó, é da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Pensem comigo, vamos refletir um pouquinho. Imagina que um irmão nosso, e sim é um irmão nosso, acorda de manhã, vai para a rua, ele coloca uma arma na cintura, ele vai até um determinado momento, em um determinado local, e ele chega naquele local, ele escolhe um irmão dele, coloca aquela arma no rosto daquela pessoa e leva todos os seus pertences. E como hoje tudo que a gente faz está na mídia, daqui a pouco ele está na mídia social, da mídia social talvez ele esteja na mídia pública, e ele faz um grande estardalhaço, ele faz um grande barulho. Mas uma outra pessoa sai de casa, uma sacola vazia, não só uma, algumas pessoas se reuniram e saíram de casa com algumas sacolas, passando de casa em casa, de comércio, e começaram a recolher alimentos para que pudessem montar cestas básicas, e conseguiram mais de 100 quilos de alimento e montaram algumas ou muitas cestas básicas. E com isso conseguiram, pelo menos naquele momento, eliminar a fome de algumas famílias. E ninguém disse nada, e ninguém viu, e ninguém divulgou isso.
sabe por quê? A lei do Senhor a lei do Senhor diz que a luz vai dominar a treva sem ruído e sem violência. A luz, ela ofusca a escuridão, sem ruído e sem violência. O bem, ele não precisa ser divulgado de forma que ele traga para si muitas estrelas, muitas curtidas, enfim, que traga para si toda aquela pompa. Porque por si só a luz, ela consegue iluminar. Diz Joana de Ângeles que quando nós fazemos o evangelho no lar, a gente consegue irradiar naquele quarteirão ali, às vezes até mais, uma grande quantidade de energia fluídica, benéfica, e que por mais que as famílias que não façam, elas também tiram proveito dessa energia. Então é importante a gente perceber que esse mundo de provas e expiações, um mundo que é tão difícil ainda para nós vivermos, para nós experimentarmos essas emoções que nós estamos experimentando, ele é a morada perfeita para cada um de nós. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, por mais vontade que dê, muitas vezes em nós de desistir, nós precisamos seguir em frente. E Jesus diz que apenas com uma palavrinha a gente pode modificar, a gente pode fazer a diferença nas nossas existências e na existência do outro, sem querer modificar o outro, sem tentar modificar o outro, se a gente começar a cultivar dentro de nós o amor. Mas não é o amor, como diz aqui no Evangelho, né, aquele amor que é um amor que nós ainda não conseguimos compreender, que é um amor vulgar, mas um amor efetivamente, um amor em que nós precisamos entender aquele mandamento maior: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso primeiro, antes de doar o amor, eu preciso aprender a me amar. Então, como eu vou viver no mundo de provas e expiações tentando amar, se eu não consigo amar a mim? Se eu não tenho dentro de mim aquilo que eu preciso doar para o outro? Alguém sabe dizer qual é uma das grandes máximas do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? Oi? Famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Alguém falou mais alguma coisa? Oi? Amor. O amor em movimento. Vou pegar o gancho daqui. Benevolência, indulgência e perdão. Vamos fazer no sentido contrário? Perdão. É fácil perdoar? Não, né? O Evangelho diz que às vezes nós falamos em perdão, mas que não é o perdão verdadeiro. Quando nós falamos assim, olha, eu te perdoo, mas é você lá e eu aqui. Aí tá ok. Distância. Esse é o verdadeiro perdão? Aí ele fala assim, não, então tá bom, a gente vai tentar aqui um outro perdão. O perdão é aquele que eu falo assim, eu te perdoo, você pode ficar perto de mim, mas na primeira tropeçada que você dá, tá vendo? Deus castiga. Tá passando por tudo aquilo porque foi ruim a vida inteira. Tá largado agora porque foi ruim a vida inteira. Nós transferimos a responsabilidade que é daquele indivíduo para Deus.
culpabilizamos os erros daquele indivíduo, daquele ser, daquele irmão, daquele espírito para Deus. E culpabilizamos um castigo para Deus. Então a gente ainda vive lá, naquela era de Moisés? Vive, né? Porque não é o mundo, o planeta Terra, apenas que vai passar para o mundo de regeneração. São os seres que aqui habitam. E enquanto não viverem como querem que o mundo seja, o mundo não vai mudar. Viveremos, de certa forma, eternamente, entre aspas, nesse mundo de provas e expiações. Porque chegou um momento onde a grande maioria que está aqui mudou as atitudes. Já tem atitudes de espíritos que vivem no mundo de provas e expiações. De regeneração. E aí o que eles vão fazer? Lembra da história dos exilados de Capela? Pega essa galera aqui, ó, bota em outro mundo de provas e expiações. Então está na hora da gente mudar. Está na hora da gente levantar de cima do prego. Já doeu o suficiente. Já doeu mais do que suficiente. Nós já temos hoje o conhecimento e as dicas de como nós podemos proceder para fazer diferente nesta encarnação. Ainda temos tempo. E bastante. Só que não depende do outro. Depende de mim. Não adianta ninguém ir lá naquele posto de gasolina e tirar o cachorro de cima do prego, porque se ele está na zona de conforto dele, ele vai voltar a ficar deitado em cima do prego. Porque enquanto a dor que nós sentimos estiver associada a sofrimento, a gente não muda e vai doer muito. Alguém aqui já espetou uma farpa no dedo? Quem não espetou? Pronto? Ah, que bom, ninguém levantou a mão. Quando a gente espeta aquela farpa no dedo, ela fica doendo ali durante um tempo, até a gente conseguir tirar, não é? Quando a gente tira, dói. Dói muito. E depois? Passa. Alívio. Quem falou alívio? Alívio. Alívio. Bem-aventurados os aflitos. Em outras palavras, porque terão alívio. Desde que estejam comigo, caminhem comigo, que sigam os meus passos, que venham pelo caminho, pela verdade, pela vida que estão aí, pela vivência que vocês estão tendo a oportunidade de estar. Enquanto a farpa dói e a gente não toma atitude, ela vai continuar doendo, ela vai inflamar, ela vai doer mais. E isso é gostar de sentir dor. O cachorro deitado em cima do prego. Quando eu tenho vontade, quando eu faço o esforço para vencer essa dor e essa dor se torna resiliência, resignação, eu deixo de sentir a dor e eu vivo, eu transformo, eu ressignifico a minha dor. Porque todo mundo, todos nós que estamos aqui e que estão lá fora, sentimos essa dor. Por isso ainda vivemos no mundo de provas e expiações. Porque trazemos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições. E dói. E a minha dor sempre vai doer mais do que o outro. A menos que eu consiga amar, praticar a caridade. Porque há 2000 anos ele esteve aqui, crucificado, com os braços abertos. E o que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque ele não sentia dor. Ou melhor, poderia estar sentindo dor, mas ele não sofria com aquela dor. Ele não ficou estagnado com a dor. Ele caminhou carregando uma cruz, uma coroa de espinhos, foi chibateado, foi chicoteado, foi cuspido, foi traído. E mesmo assim, não parou sua caminhada. Esse é Jesus. Ele é o único exemplo, modelo e guia que nos faz trilhar e que vai nos ensinar, com tudo que nos deixou de legado, como viver no mundo de provas e expiações. Porque ele passou por aqui, ele viveu aqui, ele deixou o exemplo e todas
exatamente todas as nossas lamúrias, lamentações, as nossas dores, as nossas angústias, Ele passou quando esteve aqui. Pode falar qualquer uma dor aí. E pensa em qualquer dor, e pensa no que Jesus viveu, no que Ele passou. Foi traído. Eu fui traído, Jesus também. Por aquele que seguia, estava do lado dele ali, e que se arrependeu depois. E que foi socorrido depois. Eu sinto dores físicas. Sim, Jesus sentiu. E mesmo assim não deixou de caminhar, de seguir em frente. E enquanto a gente não conhecer esse mestre, esse guia, modelo, que os Espíritos assim nos dizem que é por onde, e Ele mesmo, Jesus diz que se nós chegaremos ao Pai só se for através dele, enquanto nós não criarmos essa relação, não adianta. Porque quando nós conhecermos Jesus a fundo, nós vamos realmente entender o que é amar. O que é o amor? Porque a gente não vai aprender a amar. Primeiro a gente vai conhecer o amor, que na verdade a gente já teve um exemplo. Mas a gente ainda não conhece o amor na plenitude. E quando nós conhecermos esse amor na plenitude, a gente aprende a amar. É fácil? Não. Vai ser fácil? Mas a gente escolhe. Fica deitado em cima do prego ou segue aquilo que o mestre disse: levanta-te e anda. Levantemos e andemos. É preciso, não pelo outro, mas para nós. Viver no mundo de provas e expiações é ruim. É ruim. É ficar com prego, não só deitado em cima dele, mas encravado na gente, porque é ruim. A gente reclama o tempo todo: o mundo está violento, o bairro X tem isso, o bairro Y tem aquilo, chove, tem enchente, todo mundo perde casa. Mas o que a gente está fazendo para mudar? O que a gente faz para mudar? A gente reclama que o outro perdeu a casa, mas a primeira oportunidade que a gente tem, a gente joga o papel na rua, e esse papel entope o bueiro, que aí faz a enchente. A culpa é das autoridades. Eles têm a responsabilidade deles, mas está lá no Evangelho também. Quem tem muito poder, muita responsabilidade tem. Então, que eles arquem, que eu faça a minha parte. Porque no final de tudo, quando a gente chegar lá e se defrontar na espiritualidade, a gente não vai ser questionado o que o outro fez comigo, vai se questionar o que eu fiz pelo outro e qual a minha relação com Deus. E qual é a nossa relação com Deus? Muito legal, né? Entender que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Está na ponta da língua de quem lê o Livro dos Espíritos. Pergunta número 1, que é Deus? Que é Deus? Aí nós, que já estudamos, já decoramos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá, e aí? É muito teórico. É muito bonito decorar isso, muito fácil. Eu acho que é a única que eu decorei até hoje. Eu sou péssimo em decoreba. Eu peguei até uma caneta aqui que eu ia fazer umas dicas ali no quadro, mas está fluindo, vamos desse jeito. Mas é isso. Só que quando Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos colocou habitando este planeta, ou aqueles que vieram de Capela, ou de outras orbes, a gente não sabe, né? Ele tinha um único propósito. Que nós, através das nossas escolhas, seguíssemos pelo caminho certo. Só que nós
somos individualidade, somos únicos dentro da criação, cada um de nós teve escolhas e caminhos distintos. E hoje, aqui, nesse momento, cada um de nós só está passando por aquilo que escolheu passar lá atrás. Por isso, provas e expiações. Essas escolhas estão relacionadas às expiações. Provas a gente consegue adaptar. A expiação eu preciso, mas não é um castigo. É uma oportunidade de elevação, é uma alavanca do meu progresso espiritual. Só que eu tenho sempre essa história da provas e expiações é algo de ruim para mim. E não é. Que oportunidade nós temos? Que oportunidade todos nós estamos tendo de fazer diferente, de viver no mundo de provas e expiações como realmente estivéssemos vivendo num mundo ditoso, num mundo perfeito, num mundo feliz. Mas a gente ainda não quer. É fato. Nós não queremos. Todos nós. Mas vamos chegar também de puxar a orelha o tempo todo, né? Dá uma aliviada um pouquinho. Senão a gente não aguenta. Mas enquanto a gente não consegue se enxergar, a gente não consegue colher os louros dessa caminhada. O interessante é que a gente precisa refletir é o seguinte: Jesus, ele não se distanciou de nós. Apesar do grau evolutivo dele estar muito acima, ele está conosco. Ele está aqui nesse momento. Vocês acreditam nisso? Não é uma pregação, não, religiosa, mas vocês acreditam que Jesus está aqui? Sabe o que ele disse? Está lá. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Não sou eu que estou dizendo, foi ele. Ele está aqui. Seja da forma manifestativa que for, ele está. Seja pelo verbo, seja pela energia fluídica, seja pela oportunidade de estarmos recebendo, porque já estamos recebendo o tratamento e o passe espiritual neste momento, desde o momento que entramos daquele portão para cá. Tudo isso com a permissão, com a autorização e com o amor de Jesus por nós. Então, por mais distante que ele pareça estar de nós, ele está aqui preocupado com cada um de nós, com cada coraçãozinho aqui em angústia e amargura. Ele só pede a nós que nós consigamos mais uma vez amar. E ele não fala que vai ser fácil. Ele fala mais uma vez, caminho, verdade e vida. Caminho é longo. Lembra da estrada que aquele cara que começou lá, aquele viajante começou a caminhar rumo a Ceará? Foi isso. Esse é o caminho. Naquela caminhada, ele encontrou muitos que estavam muito mais rápido, muito mais adiantado que eles, outros que estavam mais lentos, outros que estavam parados pela estrada. Mas todos seguiam o caminho. Tem uma frase que diz, é uma frase muito marcante, que tudo isso que a gente vive aqui não deixa de ser uma viagem. Pelo menos eu penso dessa forma. E fala o seguinte, vocês devem conhecer, não vou falar o nome do autor, mas eu vou deixar aí uma pulguinha atrás da orelha. Navegar é preciso, viver não é preciso. Já ouviram? De quem é? Alguém sabe? Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Alguém diria qual o significado dessa frase? Naquela época, a navegação era o único jeito de tentar explorar novos continentes, ganhar novos ares.
Alguém arrisca? Não? Aqui também não? Navegar é preciso, viver não é preciso. Então a gente não precisa viver? Não é de precisar? É de precisão? Não é de precisar, de necessidade. Viver é necessário, a gente precisa. Jesus disse: caminho, verdade e vida. Navegar é preciso, porque naquela época eles acreditavam que eles tinham a precisão de sair de um porto e aportar em outro. Por mais difícil que fosse a viagem, a expectativa deles era de precisão. E viver não é preciso. Viver é uma longa estrada, com caminhos tortuosos, com pregos, pedras, espinhos. E principalmente quando a gente quer correr e passar acelerado, a gente se machuca. Porque Paulo, o apóstolo, disse que nós somos meninos, crianças espirituais. E crianças andam e correm de forma desengonçada, e tropeça e cai. Quer fazer tudo de forma atabalhoada. Assim somos nós, espíritos. Ainda estamos muito próximos do início. E se a gente quiser correr, a gente vai se machucar. E quando a gente começa a passar lentamente por esse caminho, por mais que tenha uma pedra, eu vou poder desviar. Ou se eu não desviar, eu vou pisar com mais cautela, com mais calma. E se eu pisar no espinho, também pode ser dessa forma. Mas dentro dessa caminhada, se eu olhar para o lado, com certeza eu vou ver belezas que, se eu estiver rápido, eu não consigo enxergar. Eu não vou sentir o aroma das flores, eu não vou ver o belo da paisagem. E Deus deixou para a gente